Tá na Mesa com Franciele Galil. Apoio Abrazel. Oferecimento Solar PV, energia e sustentabilidade. O Tá na Mesa de hoje, mais uma vez, né, com a presidente da Abrazel, Regional Zona da Mata, Franciele Galil. Antes de mais nada, Franciele, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. E esse friozinho, hein? Bom, eu acho ótimo. Também acho. É uma desculpa boa para tomar vinho. A minha é para ficar em casa, debaixo das cobertas. E vinho, claro. E vinho, claro, né? Hoje nós estamos recebendo aqui a Anastácia Couto, que é sócia proprietária da empresa Maria Brasileira, empresa especializada em faxina de imóveis residenciais e comerciais. Anastácia, um prazer enorme ter você aqui, seja bem-vinda. Prazer é meu de estar aqui presente com vocês e conversar um pouquinho, falar sobre a nossa empresa. Pois é, quem vai começar a conversar com você para falar um pouco mais da sua empresa é a Fran, a própria Fran, que está trazendo você aqui hoje como convidada, né? E nós temos um sorteio daqui a pouco, tá? Eu falo depois do sorteio, né? Pode falar agora? Então vou falar agora. Pode, é claro. Pois é, nós vamos sortear aqui, ó. Você vai ganhar uma faxina, né? Completa com duração de 8 horas. O voucher tá aqui, ó. Tá Dá vendo? para limpar até a casa com um cantinho cotonete com esse tempo. Nossa senhora, depois... De 8 horas de faxina em casa. Será um prazer te ajudar, Anastácia Couto. Muito bom. Tá aqui, é só você mandar pro WhatsApp 98407-1594. Primeiro que mandar, ou a primeira que mandar, vai ganhar essa faxina. Ótimo. E eu falo com autoridade, porque eu estive com a faxina da Maria Brasileira, nunca tinha utilizado esse serviço. E é diferenciado do que a gente faz de, às vezes, contratar uma faxineira, né? Que às vezes você liga, que vem a indicação, porque tem todo um profissionalismo envolvido e o resultado final dessa faxina é esplêndido. Mas é a Anastácia que vai falar isso e... Vamos dizer assim, o meu testemunhal está dado porque eu renovei os meus conceitos sobre a contratação. Muito Anastácia, bem-vinda ao nosso programa Tá na Mesa. Conta pra gente o que é a empresa Maria Brasileira e como funciona, qual que é a sua relação com a empresa. Obrigada pelo convite, primeiramente, viu? Contar aqui um pouquinho para vocês. A Maria Brasileira é a maior franquia, né, de limpeza residencial e empresarial da América Latina. Então, hoje nós contamos no Brasil com mais de 500 unidades, né, prestando serviço de limpeza residencial e empresarial. As nossas profissionais são selecionadas, né, conforme eu estava explicando para as meninas, são recebidas a convite, né, na empresa. É sempre por indicação na empresa, elas passam por um processo seletivo muito criterioso, com checagem de antecedentes e referências. O que traz a garantia de quem está entrando dentro do seu negócio, dentro da sua casa, né? Isso aí é uma questão de muita confiança. Exatamente. Além disso, essas meninas são treinadas, elas recebem toda uma formação da nossa franqueadora, né? E depois disso, eu acompanho pessoalmente o trabalho dessas profissionais, né? Então, eu estou presente no dia a dia nas ruas para acompanhar e garantir a qualidade do serviço prestado. Então, a gente executa uma faxina pesada, né? Aquela faxina do teto ao chão. Sim. Então, lava a cozinha, limpa armário, aquela faxina assim, caprichada, né? Limpa rejunte, cantinho, box, aquilo que a gente não faz no dia a dia. Exatamente. Né? Vidro, e deixa uma faxina realmente especial, né? E eu falo com as nossas profissionais, nós não vendemos faxina. Nós vendemos qualidade de vida, felicidade para as pessoas. Aquela sensação de chegar em casa, estar, né, com um ambiente agradável, limpo, cheiroso, higienizado. Coisa boa demais. Que é uma forma de prazer. Exatamente. Né? Você chega de um dia de trabalho exaurida, cansada, né? E tem a casa limpa. Quantas faxinas a empresa fazia quando você começou e quantas faxinas a empresa tem hoje? Quando a gente começou lá na pandemia, então foi bem desafiador, né? A gente abriu em 2020. Então foi um desafio muito grande, né? Chegar até o cliente no momento que não estava se recebendo pessoas em casa. E aí, quando eu chego na empresa, eu era atendente, não era sócia. E peguei minhas meninas pelo colo, assim, falei, vou treinar todo mundo, vou ensinar todo mundo. A gente tinha 60 atendimentos acontecendo por mês, né? E nesse período, a gente teve um crescimento de mais de 1.100% no volume de atendimentos realizados. O que mostra a eficiência, um trabalho bem feito. Exatamente. E aí eu virei sócia, né? Aí as minhas sócias me chamaram e falaram, você desenvolveu, vamos pegar essa menina. Esse potencial aqui, vamos ver, porque você tem potencial e você vem para o quadro de sociedade do que te deixar na atendente, né? E assim, eu amo limpar.
né? E a gente tem que ter prazer pelo que faz, né? E quando a gente faz com amor, as coisas acontecem, as coisas É o prosperam. que eu falo, quando você faz a coisa por prazer, por gostar, você não trabalha. Você não trabalha. Exatamente. Exatamente. Não é verdade? E é esse o nosso propósito, né? Isso. E aqui no programa, nós falamos muito sobre gastronomia. E por que que uma empresa de faxina está aqui? Porque a faxina, ela é essencial no dia a dia do Nossa, restaurante, como, né? né? A gente tem questão de vigilância sanitária e etc. Então, a gente dá do mesmo carinho que a Maria Brasileira tem em deixar a sua casa limpa, é a questão também de ter uma higienização no ambiente, no coração do restaurante. Você, como trabalha como buffet, você sabe muito Com bem disso. certeza, com toda certeza. E aí, eu queria que você começasse pontuando pra gente, que a gente sabe que a cozinha é um dos pontos chaves, né? Se não for, tá errado, que é o do restaurante. Explica pra gente, qual que é a diferença entre limpar e higienizar? Isso são coisas diferentes? São coisas diferentes, tá? A limpeza, ela é aquela limpeza visível. Então, por exemplo, você tem uma mesa, ela tem farelo, você vai passar um pano aquilo naquela mesa, vai tirar o farelo. Você limpou, tá? Agora, higienizou esse local? Não, porque a higienização vai remover germes, bactérias, vírus e o que você não vê. Como que você faz essa higienização? Primeiro, você vai fazer a limpeza comum das coisas visíveis, né? E posteriormente você vai fazer uma higienização, seja com álcool, né? Que ficou muito famoso na pandemia. E a gente não pode perder esse hábito, né? Sim. Tem que manter. E também o álcool 70% e também com a água sanitária. E a gente vai falar um pouquinho de água sanitária aqui porque é o gargalo da faxina, não tem jeito. É verdade que a cozinha, ela concentra um número maior de bactérias, mais do que no banheiro? Mais do que no banheiro. Não é Eu possível. também já ouvi falar isso. Eu não tinha ouvido falar isso, não. Eu já Tô ouvi, aprendendo isso aqui eu já ouvi agora. falar, mas eu nunca acreditei, para te falar a verdade. Mas então é Gente, verdade. cozinha gera mais sujeira do que banheiro. Por quê? É um ambiente muito propício à proliferação de bactérias, de germes, porque é um ambiente úmido. Você está mexendo com água ali o tempo todo. E principalmente você está mexendo com resíduos orgânicos. Então você está mexendo com alimentação, né? Comida, preparo de alimentos e com lixo, né? Esse resíduo gerado da cozinha. Então é um ambiente muito propício e a coisa mais suja que tem dentro da cozinha, infelizmente, é a esponja. A Imaginei. A esponja de é- lavar. Ela é o gargalo. ela é um contaminante, né? O ideal seria a gente nem usar essa esponja amarelinha que a gente usa no dia a Sei. dia, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, não tem como evitar. O correto seria a gente trocar essa esponja de 7 em 7 dias, mas isso é impossível. Esponja é microplástico, né? A gente tem que pensar na natureza nesse aspecto. Exatamente. Né? Exatamente. Então, dentro do residencial, dá para trocar para uma esponja natural? Ótimo. Dentro de um restaurante a gente sabe que não é possível. Não pode. Então, o que você pode fazer com essa esponja? Você vai ferver uma água e uma vez por semana você vai colocar essa esponja na água fervendo. Isso vai eliminar germes, bactérias e você vai continuar podendo utilizar aquela esponja ali Não com sabia segurança. dessa dica, tá? Interessante. Porque lá em casa eu não tô cumprindo a regra de 7-7, não. Mas eu cumpro de jogar fora de 15 em 15. Ou então a da cozinha vira da dispensa. A da cozinha vira a buchinha do banheiro. E depois Tá, ela essa é vai pra verdade. dispensa. A minha vira a buchinha de lá pra fora, de lavar. De lavar. As coisas andam fora, vasilha dos cachorros, aquele negócio todo. Até que entendeu? ela fica dessa finurinha, a gente não Mas tem como aproveitar Você mais. falou uma vai. coisa aí que eu tenho um hábito, porque a gente quando está cozinhando, eu gosto muito de cozinha, todo mundo sabe disso, eu sempre tenho uma água quente numa chaleira, no fogão. Quando eu acabo, eu jogo essa água quente Na pia. na vasilha ou na bucha, nessa buchinha. Que tá Isso. junto com eu sempre jogo essa água quente. Essa então, é uma coisa já, boa. já né? ajuda, né, Já Marcelo? ajuda um pouco, É uma né? prática muito, É uma muito prática interessante. legal. É. Outra coisa que você pode fazer que é legal é o seguinte: você vai diluir água sanitária, um pouquinho de água, terminou de cozinhar, fez aquela comida gostosa, igual a Fran sabe fazer, a gente vai lá limpar aquela pia com uma mistura de água com água sanitária, porque isso vai desinfectar esse ambiente, vai deixar esse ambiente Muito propício bom. para uma nova safra aí de comida que você vai arrumar. Eu ainda não cheguei no nível da Fran, mas um dia eu chego. As famosas misturinhas, né? A gente vê muito isso hoje nas redes sociais. Mistura isso com aquilo que vai dar certo e que mata o germe e a bactéria. Mas vamos confiar aqui, né, de uma profissional que está falando, gente. Vamos fazer a misturinha. Basta fazer a misturinha da água sanitária Com água. com tá? água Água. e colocar na buchinha
Isso. Né? Na pia, você pode limpar a pia com essa misturinha de água sanitária, 30 ml de água sanitária para cada litro de água, tá? É a mistura certa para você fazer essa limpeza. Agora, pode misturar água sanitária com outras coisas? Não pode, tá, gente? Vou fazer aqui um alerta. É muito arriscado. A gente teve uma pessoa em Goiás que faleceu em virtude dessa mistura de produtos. Por quê? Pega água sanitária, mistura com vinagre, mistura com álcool, mistura com desinfetante, faz uma poção dentro do balde, entra dentro do banheiro com aquela poção achando que vai resolver a vida. não resolve. É um ambiente fechado. E detalhe, não precisa ir em Goiás não, tá? Na minha cidade vizinha aqui de Bicas, morreu uma menina por causa disso. Falta Inalou muito essa questão da água sanitária, que ela estava no banheiro fazendo a higienização e veio a falecer proveniente disso aí. Isso, e a água sanitária, ela é tóxica, né? Então, assim, você tem que evitar ao máximo possível misturar produtos. Não misture produtos, é arriscado. A água sanitária tem que ser diluída em água, tá? Vamos evitar aí. Eu já vi um químico comentando que não se deve misturar água sanitária nem com detergente. Não pode, tá? É verdade Inclusive, mesmo, é então? verdade, não pode, tá? E no Água sabão em sanitária não pode também. Por quê? Tô fazendo errado. Primeiro que sabão em pó é um produto de lavar roupa, né? Então ele não é um produto de limpeza. E quando você mistura água sanitária com sabão em pó, um corta o efeito do outro. Então você só está desperdiçando produto, tá? Então não misture, tá, gente? É muito perigoso, vai gerar gases tóxicos, você vai desmaiar no banheiro ou pode até vir a falecer lamentavelmente. Com todas essas dicas e conversas que a gente está tendo aqui com a Anastácia, a gente vê, aprende, né, cada coisa. além da gente aprender, a gente vê que, assim, precisa mesmo de ter técnica, de colocar a pessoa certa para trazer o resultado certo, seja dentro do seu comércio, seja dentro da sua casa, né? Sim. Sem dúvida. Uma outra pergunta que não quer calar é o seguinte: qual a dica, né? Porque na cozinha de um restaurante a gente usa muito eletrodoméstico, né? É o liquidificador, é a máquina de fatiar, bom, enfim, uma gama de eletrodomésticos. Qual que é a frequência de higienização, de limpeza? Como que deve ser feito o tratamento com esses equipamentos? Gente, tem que fazer uma vez por semana, tá? Então, uma vez por semana você vai desmontar esses itens, né? Esses eletrodomésticos. Então, você tem um liquidificador. Uma vez por semana você vai desmontar. Inclusive, essas pecinhas, você pode colocar na água sanitária naquela misturinha que eu ensinei, tá? Porque isso vai desinfectar. Outra coisa que a gente não limpa com muita frequência, a jarra de água que fica dentro da geladeira. A gente não costuma limpar verdade. isso. Outra coisa, quem é da geração saúde aí gosta de academia. Aquela garrafinha que só vai recebendo água e não recebe uma limpeza. Então, vamos colocar essa garrafinha na água sanitária também para poder matar germes e bactérias pelo menos uma vez por semana. Outro ponto muito importante dentro da cozinha é contaminação cruzada, tá, gente? Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Então, assim, tem gente que o mesmo pano que limpa bancada, limpa prato, às vezes limpa até chão. Tá? Infelizmente. Infelizmente existe essa realidade. Isso, você vai levando bactéria de um lugar para o outro. Então, assim, gente, tem que ter o paninho separado. Tem que ter o paninho separado por cor, que é o que limpa as bancadas. Você tem que ter os paninhos que são para secar, e esses têm que ter uma frequência de limpeza muito maior, que são para secar prato, secar talher, secar copo, né? E os de chão, então, esses têm que ser separados de tudo. Naturalmente, uma vez por semana, você vai pegar esses panos, vai bater na máquina para ter uma limpeza mais eficiente, vai deixar de molho numa água sanitária para ter uma limpeza mais eficiente e você garantir que o seu ambiente está sempre muito bem cuidado. Muito bom. Qual que é a ordem certa para fazer uma faxina na cozinha? E por que é importante ter essa ordem? Como é que começa? Começa de onde? Gente, para fazer faxina, isso para cozinha e para qualquer ambiente. Começa de cima para baixo, do mais fácil para o mais difícil, tá? Então, existe uma ordem mental para fazer a faxina. Você não pode começar de qualquer jeito, senão você vai ter retrabalho, tá? Então, você vai limpar os azulejos, depois os armários, depois as bancadas, depois o fogão e, por último, você vai limpar o chão, né? Se você começa fazendo uma faxina no chão, lavando o chão, e depois vai limpar uma parede, vai escorrer, vai pingar, você vai ter que trabalhar de novo, né? Então, retrabalho, né? É o jeito mais eficiente, de cima para baixo, do mais fácil para o mais difícil. Perfeito ter um profissional com assertividade, né, para trazer o resultado que a gente precisa, tanto no ambiente de casa quanto fora de casa, que é o foco aqui, as cozinhas dos restaurantes, né? E colocar aí, a Maria Brasileira está à disposição para atender tanto em casa quanto
no restaurante. Endereços de vocês, Instagram, enfim, o que vocês têm? A gente tem o Instagram, né? mariabrasileira.juiz de Fora. Lá tem uma série de dicas. Quem gosta de acompanhar a dica de limpeza, quem gosta de ver como é que é a faxina, o dia a dia da faxineira, como é que executa o trabalho, acompanha a gente lá no Instagram. Tem muitas dicas interessantes, né? E você vai poder conhecer um pouquinho do dia a dia dos nossos profissionais e do nosso trabalho. E eu quero te agradecer imensamente o mimo que você Imagina! mandou pra mim aqui. O mimo A Anastácia é uma fofa. É a Maria Brasileira que cuida da faxina da sede da Brasel. Olha só. Nós também ganhamos, tá, Marcelo? Você é muito invejosa, Fran. Aham. Eu que sou invejoso, que eu quero também, ó. E aqui, ó. Opa, brisa do oceano. Muito obrigado, viu, Anastácia? E o interessante, o que você pode fazer, né? Pega esse cheirinho que a gente colocou, joga na cortina, no cantinho, que ele vai ficar cheirando. E você entra em casa, já sente dá aquela aquele cheirinho gostoso, aquele conforto de lar, né? Com certeza. Obrigado, Fran. Obrigado também por ter Nós que trazido mais uma agradecemos. convidada. Ter me ensinado tanto, aprendi muito. Obrigado. E a Anastácia vai voltar mais vezes aqui, porque ela tem um outro projeto que é muito importante para os nossos ouvintes aqui, que ela trabalha, que é sobre o aplicativo do táxi. Mas nós vamos trazê-la novamente, só para falar dessa questão da mobilidade, da segurança também, né? Combinado. E nós aqui na Brasel ainda vamos fazer essa parceria que já está consolidada, Sem né? dúvida, sem do dúvida. aplicativo do táxi, trazendo aí mais conforto também para nossa cidade. Muito bem. Obrigado. Obrigada, Obrigada, viu, Abraço a Marcelo? todos Obrigada. vocês. Tchau. Tchau. Tá na mesa, tá na Transamérica Juiz de Fora. Com Franciele Galil. Apoio Abrazel. Oferecimento Solar PV Energia e Sustentabilidade.